Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. Hoje está começando uma série Top 5 heresias de grupos religiosos, de seitas. E você que gosta dessa matéria, você que gosta de apologética cristã, é a matéria que nos ensina a defender a fé. E você que gosta dessa matéria, você pode participar promovendo a pauta do próximo vídeo, comentando aqui abaixo qual grupo religioso, qual seita você quer aprender e quer ouvir falar. Os grupos mais bem votados serão a pauta do próximo vídeo aqui no Teu Lugar. Então comente abaixo, olha, eu quero ouvir falar sobre o grupo tal, sobre a seita tal, e no próximo vídeo eu vou gravar sobre isso, tá bom? Bom, hoje eu escolhi aqui a Igreja Mormon, ou Igreja dos Mormons, né? Na verdade, essa igreja se chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma igreja que foi fundada por Joseph Smith, o profeta desse grupo religioso. A história é longa, nós temos vídeos aqui no canal que falam sobre os Mormons, contam um pouco da história. Nós temos nos nossos cursos de apologética e de teologia uma história completa da onde surgiu os Mormons, como que apareceu esse livro dos Mormons, né? Essas placas de ouro que Joseph Smith colocava, uma espécie de argolas, urim, tumim, uma espécie de óculos que traduzia aquele egípcio antigo, aquele hieroglifo de egípcio antigo para o inglês. Então, assim, uma coisa assim bem complexa, mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero selecionar, e já selecionei, 5 heresias desse grupo. Vamos direto ao ponto, então? Primeira heresia. Nós cristãos acreditamos em 2 destinos eternos, ou céu ou inferno, ou salvação e perdição. Mas os Mormons têm 4 destinos depois do julgamento final. Isso mesmo, para os Mormons, primeiro existe um lugar, o lugar mais elevado, que é o lugar celestial, aonde vão as pessoas que ganharam nota 10. Eles creem também que a salvação vem por meio das obras também, né? Você pode adquirir a salvação por meio das suas obras. Então, aquele que recebeu nota 10, nota máxima, ele se converteu, era uma pessoa honrada, ele se batizou. Então, esta pessoa, ela vai para um lugar, o lugar celestial, desfrutar da vida eterna com o Senhor. Outro lugar é o lugar terrestrial, como se fosse terrestre. É um lugar onde pessoas que receberam nota 5. Elas foram honradas, pessoas honestas, pessoas de bem, mas elas não aceitaram o evangelho, pelo menos não nesse mundo. Aceitaram o evangelho depois, no mundo espiritual, mas nesse mundo rejeitaram o evangelho. Mas foram pessoas honradas, pessoas de bem. Então essas pessoas que receberam uma nota 5, elas não foram batizadas, não receberam o evangelho, essas pessoas vão para um lugar chamado terrestrial. Depois tem um lugar chamado telestial. Pois é, telestial. Esse lugar é um lugar onde pessoas que não receberam o evangelho, nem aqui e nem no mundo espiritual, essas pessoas vão habitar. É o lugar menos elevado desses 3 que eu falei para você. Mas para eles existem 4 lugares, e tem ainda um lugar como se fosse um inferno dos Mormons, que é conhecido como trevas exteriores. Para lá vão pessoas que cometem pecados imperdoáveis. Você viu aí que enquanto eu falei, obviamente, eu coloquei para você na tela as referências dos livros das doutrinas mormons para você ver o que eu estou falando. Tem base na doutrina deste grupo religioso. Os Mormons têm, além da Bíblia Sagrada, o Livro dos Mormons, Pérola de Grande Valor e Doutrina e Convênios, que foi aparecendo aqui enquanto eu fui falando, para você verificar depois o que eu estou falando ser verdade, né? Ou seja, há fundamento, há provas do que eu estou falando aqui. Então, eles acreditam nesses 4 lugares. Um é a glória do sol, um é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, segundo um texto bíblico. Então, segundo essa interpretação, há vários lugares, 4 pelo menos destinos depois do juízo final. Pois é, não é isso que Jesus fala. Jesus fala que existem 2 lugares.
Um é o céu, outro é o inferno, ou melhor dizendo, um é o lugar da salvação, outro é o lugar de perdição, um lugar de bem-aventurança, um lugar de tormento eterno. Mateus 25, versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Ou seja, Jesus nos dá apenas dois destinos, um destino de salvação e um destino de perdição. Além disso, quando ele diz que a porta é estreita, lá em Mateus capítulo 3, ele diz que a porta estreita conduz para a vida e a porta larga e espaçosa, essa conduz à perdição. Ou seja, segundo Jesus Cristo, há apenas dois destinos eternos e não há um lugar aí no meio do caminho. Segundo a heresia mórmon, Deus já foi um homem como nós somos hoje. Essa eu quero ler para você. O próprio Deus já foi como somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes, ensinamentos do profeta Joseph Smith. Olha, Deus foi um homem como nós somos hoje. Nós somos pecadores, Deus é santo. Jamais Deus poderia ter experimentado essa natureza caída para ganhar a posição de ser um homem exaltado. Como se Deus estivesse na condição que estamos agora e que hoje Ele é o Deus com todos os seus atributos, único, onipotente, onisciente, onipresente. Como que um homem hoje pode se tornar um Deus? Então, segundo a doutrina mórmon, o Deus que eles acreditam, que não parece ser o Deus da Bíblia, já habitou essa terra, ou habitou uma terra, e foi um homem como nós somos hoje. Ele é apenas um homem exaltado, um homem exaltado. Vamos lembrar aqui que os mormons são triteístas, ou pelo menos politeístas, né? Creem em vários deuses. A própria Trindade, que nós cremos que é um único Deus em três pessoas distintas, um mistério, para eles não. Para eles o Pai é um Deus distinto, o Filho é distinto, totalmente distinto e separado, e o Espírito também é separado. Deuses separados, eles são triteístas, né? Então eles separam tudo isso, e para eles Deus foi um homem como nós somos hoje. Terceira heresia: o homem pode ser Deus. Ora, se Deus já foi um homem como nós somos hoje, então nós, olha, você que está assistindo aqui o Teu Lugar, e eu também, nós podemos ser Deus. Leia comigo esse texto. A igreja proclama esta verdade eterna. Como o homem é, Deus foi. Nós já falamos sobre isso. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Veja isso. Assim como Deus já foi um homem, segundo a doutrina mórmon, nós homens podemos nos tornar Deus. Malaquias 3, versículo 6 diz que o Senhor não muda. No Senhor não há sombra de variação. Aliás, um dos atributos incomunicáveis de Deus é que Ele é imutável. Deus não muda. Não tem um dia que Ele está mal ou um dia que Ele está bem. O nosso Deus não era um homem e depois ganhou a posição de ser Deus, e muito menos você e eu, pobres pecadores, podemos nos tornar Deus. Deus foi um homem como nós somos, e nós podemos ser Deus. Que doutrina diferente da cristã, protestante ou até mesmo católica ensina a doutrina mórmon. Para completar esse ensino, então, quarta heresia: Deus tem um pai, um avô e um bisavô, e assim sucessivamente. Se Jesus teve um pai, o que nos impede de crer que o pai também teve um pai? Ora, se Jesus teve um pai, se a Trindade se organiza entre pai e filho, quem garante que o pai não tem um pai e o pai do pai não tem um pai, que seria o avô, e depois um bisavô, e assim sucessivamente? Ora, Deus é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus, diz a palavra. Portanto, Deus, não houve um tempo em que ele não existisse. Ele não foi criado, ele não foi gerado, ele é eterno.
E quando um ser é eterno, como o nosso Deus, ele não pode ser gerado por um outro pai numa fila infinita para o passado, de bisavô, tataravô e tudo mais. Não, o nosso Deus é um Deus autoexistente, que sempre existiu e não houve tempo em que ele não existisse. Ele sempre existiu porque ele é um Deus eterno, de eternidade a eternidade. Como se dissesse, do passado infinitamente para o futuro infinitamente. Ou melhor dizendo, fora do tempo, atemporal. O nosso Deus não foi criado e muito menos tem um pai. Imagina, o pai ter um pai. Esta é uma doutrina que está na Igreja dos Mórmons. Quinta e última doutrina. Para os Mórmons, a queda, o pecado, foi uma grande bênção. Para nós protestantes, segundo a Bíblia Sagrada, o pecado foi uma maldição, mas para os Mórmons foi uma grande bênção. Veja comigo esse texto. Quando Adão foi expulso do jardim do Éden, o Senhor impôs uma sentença. Você lembra qual foi a sentença, né? Algumas pessoas têm considerado essa sentença como terrível, pois não foi. Foi uma bênção. Para os Mórmons, só depois da queda é que houve liberdade de escolha, possibilidade de gerar filhos e coisas semelhantes. Então, para eles, a queda foi uma bênção. Ele diz, e para alguns as pessoas acham que isso foi terrível, mas não foi não. Foi uma bênção. Alguns acham que Deus imputou uma punição em Adão, mas não, foi uma bênção. Ora, mas pelos que nós vemos nas Escrituras, o que Deus lançou ali sobre Adão, sobre Eva, sobre a terra, sobre tudo que há, foi uma grande maldição por causa do pecado. Dores, enfermidades, choro, coisas que não existiam antes da queda. Aliás, Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. Como que uma coisa que gera morte pode ser bênção? Como que uma coisa que gera morte e afastamento de Deus, porque foi isso que aconteceu com Adão, a punição que Adão recebeu, foi a separação de Deus com o homem. Como que isso pode ser uma bênção? Então, uma grande contradição com as Escrituras Sagradas. Eu selecionei aqui 5 heresias dos Mórmons. Aqui nesse canal há mais vídeos falando sobre esse grupo religioso, que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você ver uma lista, né? E também aqui nos cards, se você quiser depois conferir mais vídeos sobre a Igreja dos Mórmons. E aí, aprender um pouquinho mais sobre apologética, aprender um pouquinho mais sobre um grupo religioso, é interessante você pegar a Bíblia e comparar a Bíblia com esses grupos para ver se realmente casa ou se há alguma deturpação, alguma distorção teológica, para que você siga a palavra de Deus e não a palavra de profetas e falsos profetas. Tá bom? É muito bom ter você aqui nesse canal, você é sempre muito bem-vindo. Aqui do lado eu vou deixar para você 2 vídeos que eu acho que você vai gostar muito de assistir, escolha um deles e assista. Você vai ser edificado também, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, tem o lugar.